Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o texto de direitos humanos. No texto ele fala que inicialmente ele dividiu em 4 tópicos para que o aluno possa entender melhor. O primeiro seria o conceito e a história, o segundo, os direitos humanos e fundamentais, o terceiro, os deveres fundamentais e o quarto seria a evolução dos direitos humanos. A concepção contemporânea dos direitos humanos foi definida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos no ano de 1948 e ela foi ratificada e promulgada no ano de 1993. E a causa dessa criação de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos se decorreu pelo fato de que a humanidade ela estava fazendo atrocidades, principalmente quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, alguns acontecimentos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial fizeram que criassem essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E no texto ele fala que para a gente compreender melhor essa Declaração dos Direitos Humanos, a gente tem que saber os 3 primeiros artigos, que seriam o primeiro: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e da consciência, devem agir uns aos outros, em espírito de fraternidade. O segundo: todos os seres humanos podem invocar os direitos e liberdades, proclamados na presente declaração, sem distinção alguma nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, da religião e da opinião política ou outra, de origem nacional ou social. E a terceira: todo indivíduo tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Bom, no texto ele fala sobre a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. A diferença é que eles estão em planos distintos. Os direitos humanos ele está relacionado mais com o direito internacional. Ele é reconhecido em tratados internacionais e convenções internacionais. Já os direitos fundamentais, ele é reconhecido pela Constituição de cada país. Mas os direitos humanos eles podem ser reconhecidos pelos países, mas isso aí seria uma coisa individual e particular de cada país. Agora eu vou falar um pouco sobre os deveres fundamentais. Aqui no texto ele fala que a Constituição ela lhe dá deveres, e esses deveres eles não são obrigatórios apenas para agentes públicos, ele é obrigatório para toda a sociedade. E aqui no texto ele dá um exemplo, que a Constituição de 88 ela lhe dá direitos, mas também ela lhe dá deveres. E um deles é o seguinte: deveres impostos aos cidadãos e à sociedade. E a imposição seria: a condição de cidadão impõe o alistamento eleitoral e o voto obrigatório, assim como a educação, dever do Estado, mas também da família. Então aqui a Constituição ela fala que a Constituição o Estado ele lhe dá um direito de educação, mas esse dever também seria da família. Ao longo da história, existiram várias gerações de direitos adquiridos em relação aos direitos humanos. E aqui o texto fala: o primeiro deles foi o direito à liberdade, à igualdade, à propriedade e à intimidade e à segurança. Esses foram os primeiros direitos adquiridos. Esses são a primeira geração. Já a segunda geração foi o direito à saúde, à educação, à previdência social e à habitação. E a terceira geração seria o direito à paz. Lembrando que esses direitos eles foram adquiridos por contextos históricos. Eu estudei isso em concurso e, se eu não me engano, o da primeira geração ele aconteceu basicamente na França, onde existia uma monarquia e as pessoas se rebelaram, e através dessa revolução francesa, eles conseguiram o direito à liberdade, à igualdade e à propriedade. Em relação aos direitos humanos e o Brasil, ele fala que os principais tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, tanto no plano global como no plano regional, foram assinados pelo Estado brasileiro durante o período do regime militar.
entre os anos de 1984 e os anos de 1985, os quais foram posteriormente ratificados com o cenário criado pela Constituição de 88. Esse argumento constitucional serviu de fundamento para que o Brasil pudesse desenvolver uma política nacional de direitos humanos, inaugurando o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos da América Latina e o terceiro do mundo, a partir da recomendação feita pela Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena de 1993, para que Estados promovessem condições favoráveis a fim de garantir o pleno e efetivo exercício dos direitos humanos. Então aqui ele fala uma coisa típica, que foram assinados tratados, de direitos humanos durante o período de regime militar no Brasil, e o Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a criar um Programa Nacional de Direitos Humanos. Em relação às instituições que atuam diretamente nos direitos humanos, são o Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública. Então, concluindo um pouco o raciocínio do texto, os direitos humanos eles foram criados para assegurar a dignidade das pessoas, não somente em um país, mas no mundo todo, através dessas barbaridades que os próprios humanos cometeram no passado. E o texto ele ressalta muito bem que os direitos humanos eles são os direitos internacionais, que eles podem ser adquiridos diferentemente em cada país, ou seja, cada país tem uma constituição e depende desse país se ele vai assegurar esses direitos humanos internacionais ou não.